então dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós então vamos estar verificando que João Batista trouxe a sua mensagem através da pregação de um batismo de arrependimento, batismo com água, e anunciando então que Jesus complementaria o seu ministério. Ele era apenas um precursor. Ele preparava o caminho do Senhor. Então, preparava com uma mensagem de arrependimento e da chegada do Evangelho, do reino de Deus, então do anúncio do juízo de Deus, precedido de uma palavra de Deus, um Evangelho, uma mensagem de Deus. Como havia sido lá no princípio, Deus falando com o homem, com a mulher, que Deus havia preparado o fruto, o alimento, a vida para o homem e o fruto da árvore da vida para que eles vivessem eternamente, e também o fruto do conhecimento do bem e do mal, o qual eles não deveriam comer, e eles justamente desobedeceram porque o diabo apressadamente os tirou do caminho da árvore da vida e os levou para a morte. Então vem agora cumprido o tempo, uma reconciliação, uma nova chance, uma oportunidade. Então João anuncia que é primeiro preciso preparar o caminho do arrependimento deste pecado inicial, da desobediência da humanidade. A situação que a humanidade estava, devido ao pecado original, fazia com que fosse necessário o precursor anunciando um batismo de arrependimento, de purificação pela água, para que se zerasse a conta através do batismo. Porém, seria necessário, viria o Cristo, o Filho de Deus, a manifestação de Jesus Cristo. Agora, quando o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e Jesus pregando o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, trazendo então aquela palavra que foi desprezada, rejeitada lá no princípio. Deus fala, Deus te dirige, Deus te ensina, Deus te dá uma palavra e você despreza a palavra de Deus e segue a palavra do diabo. Então isso causou uma tristeza muito grande nos céus. A palavra de Deus nos diz para nós não entristecermos o Espírito de Deus, no qual estamos selados para a redenção. Então realmente Deus vem trazendo toda a sua palavra, dizendo a respeito do pecado do homem e da mulher. Vejam o que vocês fizeram com a palavra que eu lhes dei, que eu lhes dou. Eu lhes dou a vida, eu cuido de vocês, eu dou orientações, dou palavra, crio a vida, dou o fruto da árvore da vida, e vocês me desprezam para seguir a serpente, o diabo, que mente desde o princípio, dizendo que não é assim como Deus está dizendo, para não obedecer a palavra de Deus, para não seguir a palavra de Deus.
e vocês dão ouvido ao diabo, preferem a palavra do diabo ou a palavra de Deus. Então agora é a nova chance. Agora vem o evangelho, boas novas, boas notícias. A palavra de Deus está de volta, uma nova chance. Agora de você ouvir esta palavra, guardar esta palavra no seu coração para não pecar contra Deus e obedecer esta palavra, ser fiel até a morte, até o fim, fiel a Deus e fiel à sua palavra através de Cristo, a palavra de Cristo. E João, então, ele está mencionando que ele é o cumprimento da profecia de Ezequiel. A palavra de Deus em Ezequiel, nós vamos estar lendo agora, Ezequiel 36, de 25 a 38, e vamos estar também comentando esta palavra, a qual João Batista entende, ele sabe que ele está cumprindo esta profecia. Ele é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, de Ezequiel, que vem através da sua vida e através da vida de Cristo. Se cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. A grande questão a ser respondida aqui nesse texto que nós estaremos lendo de Ezequiel é a seguinte: de que forma o homem vai obedecer a palavra de Deus que está chegando em Cristo, no fim dos tempos? Está chegando o Evangelho de Deus, Marcos 1,14. Como o homem vai obedecer esta palavra, tendo já o homem o conhecimento do bem e do mal? De que forma o homem vai conseguir praticar esta palavra? Como o homem vai conseguir entender, saber o que fazer e vai ter força para fazer? Como? De que maneira? Então, João Batista diz: eu não tenho a solução, eu tenho o sinal, eu tenho o símbolo, eu tenho o início, sou o precursor do arrependimento, da purificação daqueles pecados passados. Mas quem tem o poder e a força para mover a vida do homem e da mulher que crerem, para conseguirem obedecer a palavra, guardar, agora sim, cumprir os mandamentos de Deus, é Jesus que tem. E o que ele tem para nos dar condições de termos uma vida em obediência a Deus? Através do Espírito que ele nos dá, através do batismo com o Espírito Santo. Então essa é a mensagem de João: eu vos batizo com água, porém depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e vos dará condição de ouvir, entender, ler a palavra de Deus e poder para cumprir, para obedecer, para vencer o diabo. E nós só vamos vencer o diabo, as mentiras, os enganos do diabo, as astúcias do diabo, através do dom do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Nós vemos que no versículo 12 está escrito que logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então eu tenho falado aqui que a nossa vida aqui na terra, ela realmente precisa da unção, da direção do Espírito Santo, a ponto de Jesus nos batizar com o Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo, nos guiar através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque estes vão amar, estes vão refletir a Cristo, estes vão realmente conseguir viver nesta terra como filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E sobre o meu testemunho da minha vida, dos meus passos, dos meus pensamentos, das minhas emoções serem guiadas sempre, constantemente pelo Espírito Santo, nós vemos aqui no próprio texto de Marcos 1,12, dizendo que logo o Espírito o impeliu para o deserto. Jesus mesmo vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim.
pelo que me ungiu para pregar. E realmente essa pregação bíblica, essa pregação de Deus, esse conhecimento da palavra de Deus, essa vitória sobre a mentira do diabo, vitória sobre todo engano, sobre todo mal, vem do Espírito Santo de Deus somente. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos alcançar esta graça, essa bênção, esta vitória, vencermos o diabo e andarmos na luz, somente através do Espírito Santo. Então vamos ver isso aqui no texto. Nós vamos estar lendo Ezequiel 36, 25 a 38, assim nos diz a palavra de Deus. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então aqui fica claro que João, ele está cumprindo esse texto do batismo por aspersão, do qual Jesus participou, dizendo que ele entrou na água, recebeu a aspersão do batismo por João e saiu da água, saiu do rio após ser batizado. Quem profetizou isso foi Ezequiel, quando diz: aspergirei água pura sobre vocês. É um símbolo dessa purificação, do perdão, do recomeço, de um novo nascimento, nascer da água, água purificadora. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Então, somente a partir do novo nascimento que João está anunciando, batismo com o Espírito Santo, que João no seu evangelho está dizendo: importa-vos nascer de novo. Jesus diz a Nicodemos: nascer da água, nascer do Espírito, receber um novo coração. Darei a vocês um coração novo, um coração que entenda a palavra de Deus, que ame a Deus, que não despreze a Deus, tornando-se inimigo de Deus, dando ouvido ao diabo. Então, um coração sensível, coração que percebe o amor de Deus, que recebe o amor de Deus e dá o retorno, ama a Deus, como Deus nos amou primeiro. Jesus nos ama, deu a sua vida por nós, Deus nos deu tudo, criou tudo que temos, a nossa vida. Nós precisamos ter um coração que entenda o amor de Deus, um coração de carne, um coração que também tenha sentimento, que não seja tão duro e frio como foram lá dos primeiros homens do primeiro casal lá no jardim do Éden, ao simplesmente ouvirem o diabo e já obedecerem ao diabo. Coração frio, coração de pedra, coração que não percebe que está sendo amado, não consegue discernir quem te ama, não consegue discernir a palavra daquele que te ama, a palavra de vida, não consegue discernir o caminho da árvore da vida para comer do seu fruto, para viver, mas friamente, egoisticamente, de uma forma avarenta. Nós vamos trabalhar brevemente aqui, nosso texto vai mostrar isso, com um desejo, uma concupiscência tremenda nos olhos, na alma, seguem ao diabo e o que o diabo oferece e deixam Deus como que falando sozinho, sem obedecer à palavra de Deus. Isso entristece o Espírito de Deus, isso entristeceu a Deus. Então é preciso haver um conserto, um arrependimento, um pedido de perdão da humanidade, de cada um de nós a Deus, pelos nossos pais, e nascer de novo, receber agora um coração de carne que entende e ama Deus, um coração novo, e porém um espírito novo, espírito, vida, força, mover, um novo espírito, um espírito que vai dar ânimo, força para você amar a Deus e andar nos caminhos do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Primeiro o coração para amar e depois um espírito para agir de acordo com este amor, para realizar